As mãos estão suando, minha perna está tremendo, sentindo um frio na barriga, está todo o corpo meio que tremendo. É difícil falar na frente de um monte de gente, é só mulheres ainda, pelo menos a maioria, né? E esse sentimento é muito bom, porque ele ajuda a entender um pouco, 1/10 pelo menos, do que o meu filho sente. Só que não é que meu filho sente isso na hora que ele fala em público, que nem eu estou falando em público. Ele sente isso toda vez que alguém fala com ele. Então, toda vez que alguém fala com meu filho, ele sente tudo isso que eu estou sentindo multiplicado. E hoje eu estou falando, mas meu filho não conseguia falar por causa desse sentimento. Quando tem pessoas que de repente falando em público travam, imagina isso, esse mesmo sentimento em qualquer situação social. Então, mais ou menos isso que acontece, né? Sinto medo, era essa fala que ele tinha, e a boca fica tensa, e isso bloqueava ele de falar. E todos esses sentimentos, pernas tremer, e o legal é você mostrar para o seu filho que você entende o que ele está passando, o que é cada uma dessas coisas, já ajuda muito ele a superar tudo isso. Todos esses sentimentos, eles são iguais. Se você tem psicólogos aqui, se eu falar esses sentimentos, eles vão falar mutismo seletivo, eles vão falar ansiedade, né? São sentimentos de ansiedade. Explicar mutismo seletivo não precisa, porque passamos pela doutora Elisa, sentimos o que é mutismo seletivo pela Stephanie, mas a ideia de chegar numa cura é sempre buscar o motivo que você tem essa ansiedade e como fazer para diminuir essa ansiedade. Então, eu acho que esse é o pilar de como achar uma solução para o mutismo seletivo. Então, bom, o que eu mais ouvia quando meu filho tinha 3 anos de idade, a professora chegou para mim: olha, ele tem mutismo seletivo. Tive uma sorte muito grande. Ela sempre chegava para minha esposa e falava: seu filho não fala na escola. Tá bom, não fala, qual que é o problema? Ele vai falar, ou ele fala pouca coisa. Um dia a professora foi incisiva, falou: seu filho não fala uma única palavra sequer. Desde que ele chegou na escola até agora, estava quase no final do ano, ele não fala uma palavra sequer. Eu procurei na internet, isso se chama mutismo seletivo. Eu tive uma grande sorte em relação a isso, porque a maioria das pessoas demoram para chegar nisso aqui. Então, meu filho saber sobre isso é culpa de pessoas que colocam, postaram e começaram a desenvolver isso há 20 anos atrás, e hoje essa informação está no ar. E essa história que eu escutei da Stephanie, não quero escutar mais. A gente precisa dar um jeito de parar. A gente tem que achar uma forma de achar a solução para as nossas crianças. Não precisa chegar com 12 anos de idade e batalhar e sair da casca dessa forma tão forte que foi. É uma história muito forte, né? Bom, uma coisa que eu acho que é interessante: seu filho vai sair dessa sozinho. Aí eu comecei a ver. Eu fui uma vez num restaurante com meus filhos, aí estava eu e minha esposa comendo, e meus filhos foram num brinquedão, né? Foram brincar num brinquedão que tinha lá, de um barquinho que tinha, e eu olho para o meu filho está parado. Meu filho sempre foi brincalhão, tá? Então ele não ficava quieto no canto dele. Quieto ele ficava, mas ele ficava passeando por todo canto, pulando, brincando. Ele sempre foi brincalhão, mas não falava uma palavra. E eu vi ele quieto, parado no brinquedo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí saí, estava almoçando, saí, fui lá ver, ele estava preso no brinquedo. Então ele enfiou a mão num buraco ali, ele não conseguia se soltar. E ele estava ali há uns 10 minutos, cheio de criança. E ninguém socorreu ele, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E ele não soube falar, não conseguia falar uma palavra. Quer dizer, meu filho vai sair desse sozinho, mas isso começa até a se tornar perigoso. Na escola, por exemplo, aconteceu um fato dele, ele estava brincando também, caiu no chão, quebrou o braço. Ele não conseguiu explicar para ninguém o que estava acontecendo com ele. Teve que vir um amigo que viu a situação e poder chamar um professor para vir acudir ele. Então, não tenha medo de sair sozinho. É muito perigoso essa frase. E eu acho que todos os pais aqui estão presentes já escutaram isso de alguém. Eu escutava de todo mundo. Tem 3 anos de idade, tem 4 anos de idade, daqui a pouco ele está falando. Isso se repete na história dos pais com crianças com mutismo seletivo. E o que a gente vê, ele pode até sair sozinho, como a Stephanie conseguiu,
mas depois até com a ajuda de psicólogos, mas você pode criar crianças com muitos outros problemas, com síndrome de pânico, com depressão. Então, não espere seu filho, o paciente, ou o que for, o aluno, sair dessa sozinho. Vocês têm que ajudar. Precisa dessa ajuda. Aí coloquei no psicólogo, né? Eu percebi que não vai resolver, vou colocar no psicólogo. Essa frase do meu psicólogo: pode deixar que eu vou resolver o problema do seu filho. A minha esposa perguntava, eu nem participava muito, minha esposa ela perguntava, e o que eu faço? Não se preocupa, deixa comigo, falava o psicólogo. 1 ano se passou com esse psicólogo. Eu participei de sessões, participava junto às vezes com ele. E brincava de espada, de brincadeiras de menino mesmo, o psicólogo também era homem, mas quase não falava nada com o psicólogo, falava uma palavra ou outra com o psicólogo, e fora daquele ambiente, nada melhorava. E ele, não, ele vai melhorar, ele está melhorando, olha como ele está melhorando. Falou 2 palavras comigo hoje. Não é bem assim, né? Acreditem num psicólogo, procurem um psicólogo, mas a solução não é só do psicólogo. A solução é sua também, é da criança, é do pai, do tio, do cara da cantina, da escola principalmente. A solução não é um cara mágico, não é isso, não é um cara mágico que vai resolver tudo. Tá? Você tem que procurar realmente envolver todos, o psicólogo tem que saber essa história de envolver todos para a solução. Voltando um pouco, aí eu comecei a pesquisar. Sobre mutismo seletivo porque eu não confiava mais no psicólogo, eu tentei procurar outros também, eu não via um retorno sobre isso. E eu comecei a ler todos os livros que vinham aparecer na minha frente. Não tem nenhum em português, não tinha um ainda, não tinha o da Stephanie ainda. Comecei a comprar livros importados. E aí eu comecei a ver que todo mundo tem que participar. E aí eu comecei a falar, putz, o que eu posso fazer pelo meu filho? Aí eu estava brincando uma vez com o meu sobrinho e meu filho de monstro. Meu filho adorava brincar de monstro. E aí meu sobrinho bem esperto e tal, aí a gente brincando de monstro, aí eu cheguei pro meu filho e falei assim, olha, esse monstro tem medo se você fizer bu nele. Ele não falava com meu sobrinho, eu não falava com ele. Se fazer bu nesse monstro, ele vai ter medo. Uma palavra bem simplesinha. E meu filho fez bu. E meu sobrinho, que é super esperto, saiu apavorado de medo, né, daquele bu. Eu percebi uma coisa simplesinha num bu, que a gente pode fazer coisas pelos nossos filhos. Esse é um começo de uma cura. Esse bu aí, eu falo, vamos pesquisar, vamos ver o que a gente vai fazer para resolver isso. E aí desse bu a gente começou a fazer outras palavras, ele não gosta que chama ele de bobo, eu comecei a aumentar, e foi aumentando isso aí, foi bem interessante esse episódio, né? Aí, uma das coisas que eu aprendi nesses livros todos o que causa é difícil saber, mas o que fazer para não agravar o mutismo seletivo. Então, uma das coisas que é aquela superproteção de você chega no mercado. Acho que todos os pais já passaram por isso. Chega um amigo e fala, olha, como é que vai você? Chega no filho, olha que criança bonitinha, e a criança não fala nada. Naquele instante que a criança não fala nada, você se sente numa situação constrangedora. A criança está numa situação constrangedora e a pessoa que está brincando com a criança também fica no constrangedor, porque não está respondendo. O que o pai faz? Ele é tímido. Rotula a criança. A criança aprende que ela não, se ela não falar, alguém vai socorrer ela. E ela sabe que ela não precisa falar, porque vai ter aquele socorro. E você aumenta o grau do mutismo. E você faz isso dia após dia após dia. Isso não é a causa. Isso é o que mantém o ciclo. É um reforço do mutismo seletivo. Então, é muito difícil passar por essa situação, passei milhões de vezes, em que deixa acontecer. Não rotula seu filho de tímido. Deixa aquela situação constrangedora acontecer, mostra para o seu filho que ele poderia ter respondido ou não, ou você responde e ele vai falar quando ele puder, né? Dependendo do grau que você chegar a isso. Mas não deixar os outros responderem para o seu filho, né? Isso é um ponto importante. E eu vou começar a colocar várias dicas aqui do que a gente fez, do que eu achei em livros e do que a gente viu que ajuda. Forme um grupo de trabalho. Agora, o grupo de trabalho que eu queria falar aqui é sobre quem vai fazer... são reuniões que é importante fazer rotineiramente. Então, rotineiramente. Por exemplo, o pai, o psicólogo e o professor.
São 3 elos que tem que estar sempre se conversando. Então, se você conseguir esse elo do pai, o professor e o psicólogo, você vai conseguir mais rápido chegar em soluções. Se o psicólogo tivesse falado com o professor da Stephanie como lidar naquele momento que ela estava lá em cima, tranquiliza ela, será que de repente fosse mais fácil resolver? Então isso é bem importante. Todos devem ajudar, todo mundo tem que saber sobre o assunto, o tio, um primo, conversem sobre mutismo seletivo, falem o que é mutismo seletivo. Todo mundo tem que participar. É que nem quando você tem medo de cachorro. Então você apresenta um cachorrinho pequenininho para a criança, para ver se ela gosta, e vai aumentando. Mas se de repente chegar um cachorro grande, aquele medo do cachorro pequenininho vai voltar. Então se você está fazendo um tratamento que é passo a passo, de repente o cara da cantina fala, se você quiser essa comida, você tem que falar o que você quer. Isso volta a tudo. Isso aconteceu várias vezes, Tira a pressão para a criança falar. Então não chega, olha, você vai ter que falar hoje, ou se você não falar, você não vai sair daqui, se você não falar, você não vai conseguir isso. Então, a ideia de você achar um tratamento é como até a Elisa falou, ela abre a porta, ela faz uma brincadeira. Não é ela não faz, agora ele vai falar comigo. Não é isso. É deixar a criança confortável, diminuindo a ansiedade, fazendo com que ela se sinta confortável, brincando com a criança. E ela começa a falar quando ela se sente à vontade. Incentive atividades não verbais, faça a criança participar da sua aula. Tem muitos aqui que são professores. Você não quer falar? Não, tudo bem, não vai falar. Você vai distribuir material hoje. Hoje você vai fazer distribuição do material na escola. Você vai levar esse bilhetinho para a coordenação que precisa saber de alguma coisa. Você vai pagar a lousa. Coloca a criança no meio da classe. Não falar, não é o falar. É fazer, é participar. Isso é bem importante. Ache meio de expressar as necessidades básicas. Eu vou contar uma história que eu li semana passada. A menina, ela estava lá sentada na sala de aula, faltava 5 minutos para acabar a aula, e ela já estava segurando o xixi dela já há um bom tempo. E ela lá, primeiro, com você como professor, sabendo que a criança tem mutismo seletivo, só de olhar, você já perceberia que essa criança está com algum problema. Aí essa criança fala assim, se eu não falar com a professora agora, eu vou me molhar. Aí ela tirou a força do fundo do coração dela, chegou bem devagarzinho na professora e cochichou no ouvido dela. Preciso ir no banheiro. Falou bem baixinho, preciso ir no banheiro. A professora se espantou que ela falou, legal. Falou, espera só 5 minutos. Está acabando a aula. Ela voltou para a carteira. Na hora que tocou o sinal, ela estava toda molhada. Esse tipo de coisa não pode acontecer, né, gente? Tem que entender o que é mutismo seletivo, o esforço. Foi muito mais fácil para ela mexer, espera 5 minutos ela fazer assim, do que ela falar, não, eu preciso fazer, eu preciso ser agora. Ela não conseguiu expressar. Então, ache meios. Meu filho, ele tinha um horário dele para ir do banheiro. Ele sabia o que precisava fazer no banheiro, ele sabia a hora que ia, mas você tem que achar meios, de repente uma plaquinha que seja, ou saber entender a criança. Isso é importante. O trauma de fazer xixi nas calças na frente de todo mundo é muito grande. Permita cochicho com um colega. Então, se ele está cochichando, não fica olhando e tentando ouvir o que ele está falando. Deixa ele cochichar com um colega. Isso é um estágio, se você está no estágio mudo e você começa a cochichar, isso é um passo a mais no mutismo seletivo. Não é falta de educação ele estar cochichando, tá? Às vezes as pessoas acham que é falta de educação. Então, um monte de dicas que vão aí. Não exige bom dia. Bom dia é muito difícil para a criança. Muito difícil. Uma das últimas coisas que meu filho começou a falar foi ser o educado de falar bom dia. Hoje, até hoje ele não fala bom dia direito e eu não exijo isso dele. A gente sempre passa pelo zelador, minha filha fala bom dia e meu filho não fala. Isso com o tempo. Parece a coisa mais fácil para nós. Mas para quem tem mutismo seletivo, esse bom dia, não sei se é racional, se é irracional, deve ter até uma explicação boa para isso, mas não existe bom dia. Evite contato visual, a gente já falou isso várias vezes. Como é que eu faço para evitar o contato visual? A criança está desenhando, não chega para ela e pergunta, o que é isso que você está desenhando? Você fala, olha que bonito, ele fez um desenho azul, olha, azul, eu gosto de azul. Você fala pensando alto,
Você nem fez uma pergunta para ele, você só falou pensando, olha que bonito, ele fez um desenho azul, eu gosto tanto de azul, talvez ele responda alguma coisa. Mas não exija também a resposta. Então, evite o contato. Ajuda a criança a interagir com outras crianças. Vocês pais, quando vocês vão para a praia, não leva uma pá para o seu filho brincar. Leva 3 ou várias. Isso eu faço direto. Eu sempre estava com um jogo no meu bolso para brincar, para jogar. Para que são as 3 pás, né? O mínimo é você, o filho e mais outra criança que a gente pode colocar no meio. E lógico que você vai estar lá brincando, quando você vê que seu filho está se divertindo com um outro, você sai. Mas faça esse começo. Né? Isso vale também para a escola, vale para psicólogo, vale para todos os ambientes aqui. Né? Faça perguntas fechadas e espere 5 segundos. A Elisa falou isso. Você prefere verde ou azul? 2, 3, 4, 5. É tempo pra caramba, né? Esse é o tempo que ele tem para tentar soltar a barreira dele, para tentar relaxar, porque veio a pergunta, o nível de estresse foi lá em cima. Ele precisa baixar um pouquinho isso e para poder responder. O que acontece normalmente? Vamos, fala, é azul ou verde? Ou aponta, lá, qual que você quer? Aponta logo para mim, se você não está falando. Calma, faz a pergunta, espera. Não respondeu? Então aponta. Não respondeu? Não, depois eu volto para essa pergunta para você de novo. E quando você voltar para essa pergunta, ele já vai saber até a pergunta que você vai fazer para ele e talvez ele se sinta mais calmo. Né? Talvez. Isso essa é uma dica bem importante. Então, o que eu falo quando falar em o gato comeu minha língua? O que eu faço? O que a professora tem que responder? Por que você não fala? Como a professora vai cortar isso da história? Como ela vai se portar diante disso? Né? O André fala assim, ele fala igual a vocês. E quando se sentir confortável, vai falar na classe também. E seus pais também podem falar. Seu filho não fala, fala. Ele fala com tal e tal e tal pessoa. Nem que seja uma pessoa. Ele fala comigo toda hora. Meu filho, em casa, ele fala pra caramba. Mas por que ele não fala com você? Porque ele não está confortável para falar. Não é mudo, não é tímido. Né? Não é mutismo seletivo. Talvez não precisa nomear nessa hora. Embora a criança tenha que saber o que ela tem. E é para isso que serve esse livro. Né, para a criança saber o que ela tem, ela entender o problema dela. Né, tem que falar. Né, mas depende você tem que realmente falar o que é, e acho que é para isso que serve esse livro aqui, é para a criança entender, né, entender um pouco o que ela tem. Na realidade, posso ler o nome aqui? Lógico. Você precisa dar nome para a criança. Se você, não vou falar para o meu filho o que ele tem, porque eu acho que é pesado demais. Não. A criança, ela só consegue, todos nós, adultos, crianças, nós só conseguimos superar o que nós temos, nós sabemos o que nós temos, né? Nós estamos hoje dentro de um hospital infantil de câncer, né? Há muito tempo atrás, há 25 anos atrás, eu trabalhei aqui, porque eu também sou psiconcologista, nós falávamos, o carocinho. Não, a gente não pode falar isso. Na parte da saúde, na medicina, a gente não pode, a gente tem que dar um nome. É um tumor, é um câncer, é um mutismo seletivo. Mutismo seletivo o que é? Mutismo seletivo são crianças que não se comunicam. Igual a fulano, igual a ciclano. E tem várias outras crianças que não se comunicam como você. Então a gente tem que deixar a criança ciente, apropriada do que ela tem. Só assim ela consegue sair e dar os degraus do fundo do poço para cima, né, como se fosse uma mola na resiliência. A criança tem que entender o problema dela. Né? Numa sala de aula, quando alguém perguntar o gato comeu minha língua, responder de uma maneira mais tranquila, mas realmente a criança tem que dar o nome aos bois. Isso é muito importante, muito importante. Dei várias dicas, né? Legal. Não deu certo. Não deu certo. Muitas crianças conseguem sair por causa disso. Eu não conseguia fazer meu filho falar, mesmo com todas essas dicas. Passei para os professores. Uma outra pessoa, no estágio pior dele, ele falava comigo mais ou menos, com minha esposa, com uma tia e com a minha filha. 4 pessoas. Nesse estágio, assim, a gente já começou a aumentar, já começou a voltar a falar com os primos, com os tios. Teve uma época que a gente ia sempre, todo domingo, na casa do bisavô dele, né?
E aí eu achei um brinquedo de cara a cara, eu brincava só com cara a cara com ele, e ele não conhecia esse jogo, eu comecei a brincar com ele no canto da sala. E ele não falava com ninguém ali. E de repente ele começou a falar. Porque ele gostou daquele jogo e ele começou. E ele estava no meu colo, eu estava brincando só com uma tábua do cara a cara, estava com um desenho aqui, eu falando, olha, tem isso, não tem isso, tem isso. Ele começou a me perguntar. De repente ele olhou, ele viu que estava todo mundo olhando para ele, ele não ligou e continuou falando. Estava todo domingo lá, ele começou a se acostumar e falou. E aí nas outras semanas ele começou a falar. A gente começou a dar vários passos, ele começou a melhorar, mas na escola, mesmo passando para professores esses passos, nada acontecia. E aí eu entrei em contato com uma técnica chamada slide-in. Então uma técnica de trabalho com mutismo seletivo. A ideia é, se é ansiedade, vamos criar desafios pequenos o suficiente para ele vencer, sem que a ansiedade vença ele. A ansiedade está vencendo ele, diminui em etapas menores. E ele vai conseguir vencer pedacinho, pedacinho. Como é que baseia a técnica? Você escolhe um local na escola em que você vai, o pai ou alguém que a criança fale, você pega mais um facilitador, mais uma pessoa da escola, e você vai nessa sala. Primeiro você fala com a criança. Quando você conseguir falar com a criança e a criança estiver falando bem, você aos poucos traz esse facilitador. Até que esse facilitador entre na mesma mesa que você e você começa a falar, você, a criança e o facilitador. E aí você sai de cena e a criança está falando com o facilitador. E aí esse facilitador traz uma criança nova. E depois ele vai trazendo outras crianças. Simples, né? Como é que eu não pensei nisso antes, né? Pode falar, pode falar. Fazer uma pergunta, talvez, eu sou um pouco ansiosa, então eu acho que eu vou querer decidir. Mas que você fala, não estou nessa parte. É porque eu estou nesse ponto, assim, a minha filha fala com o facilitador dentro da escola. Tem a psicóloga da escola que ela fala, nós já temos uns amigos ali participando. Mas o que é que você fazia? O que é que esse facilitador faz? Porque ela faz jogos. Isso, brincar. Né? As crianças brincam, a gente está trabalhando pequenos sons, então são jogos que você faz som de... que é o som do F, são sonzinhos para responder perguntas e tal. Mas a gente tá aí, faz 6 meses, assim. Qual é o próximo passo? Faz 6 meses. E eu já estou desesperada. Eu falo, meu Deus do céu. É isso que eu queria... Na verdade, você está mostrando o que eu ia falar mesmo. Desculpa. Não é desculpa, eu acho que é isso, que você deixa a coisa mais colorida. Parece fácil, né? Não é fácil. Você está passando por isso, não é fácil. Mas uma dúvida, é isso dentro da escola? Dentro da escola. Pode ser feito fora da escola? Também. Eu apliquei essa técnica várias vezes em vários lugares diferentes, mas a escola é o ponto principal. Depois da aula, eu não entendi como assim. Eu fazia 15 minutos antes da aula. Antes da aula. E aí você vai começar a ver que não é tão fácil fazer isso, não. Você vai partir para uma coisa bem pesada, algo que vai te deixar... você tem que se preparar psicologicamente. Por isso que é bom ter psicólogos no meio disso tudo. Você tem que se preparar psicologicamente para você conseguir lidar com isso. Tá, primeiro grupo de trabalho, já falei antes, mas você tem que estar o psicólogo, o pai e o professor. O facilitador, nesse caso, também vai entrar nesse grupo de trabalho. Você tem que selecionar uma pessoa que a criança já fale. O pai. Mas o pai consegue estar 3 vezes por semana, 15 minutos antes na escola? O pai não consegue. O tio consegue, o avô consegue. Tem que achar alguém que vai conseguir fazer isso. Eu consegui alternar com a minha esposa. Então a gente alternava. Eu e minha esposa consegui resolver como fazer. Selecionar um facilitador. Mas quem vai ser esse facilitador? O professor, que já não fala há mais de ano. Tem um psicólogo, no caso dela, ela conseguiu um psicólogo. Né? Um psicólogo da escola sendo facilitador. No meu caso foi uma assistente da professora. A professora tinha uma assistente. Né? Mas pode ser qualquer um que esteja dentro da escola. Pode ser a menina da nutrição que chega mais cedo e ela quer ajudar. Pode ser alguém assim. Tá? Mas é alguém que vai aprender a técnica. Tá? E o psicólogo para organizar tudo isso. O horário, prêmios. É legal a pessoa ganhar alguma coisa. Que nem ela falou, se você falar hoje, você vai ganhar uma boneca ou vai ganhar uma festa. Não. São pequenos passos e pequenos prêmios. Uma balinha, um carimbo no caderno, uma figurinha. Nunca pode ser um prêmio gigante. Você vai falar, você vai para Disney. Não.
Aí acabou, você não vai conseguir nada com isso, né? A história foi contada já. Selecionar atividades fáceis, médias e difíceis, eu acho que é um pouquinho do que você perguntou. Antes de começar o tratamento, eu comecei a delinear tudo isso, eu não tinha um psicólogo que me ajudou com isso. Na verdade, a psicóloga do meu filho, naquela hora, quando eu expliquei o slide-in para ela falou que você é louco. Você vai entrar na escola, você vai invadir o espaço do seu filho na escola? Onde já se viu um pai na escola? Foi essa a resposta que eu tive da psicóloga. Aí ela me deu outras ideias, eu levei as ideias delas e a minha para a diretora da escola. E a diretora da escola, junto com a psicóloga da própria escola, falou, não, vamos tentar isso aí. Eu acho que é um bom caminho. E não fui eu que inventei, não inventei nada. Né? Isso aí eu li em vários livros. E vários livros, até que a doutora falou que na Inglaterra e nos Estados Unidos, esse slide se repete em vários livros de autores dos Estados Unidos e da Inglaterra. Esse slide é algo que está escrito em um monte de livros em inglês. Eu já li uns 4, 5 livros falando sobre isso, e vários textos e internet, tudo falando sempre nesse slide. Vai. Quando você fala de pequenos prêmios, né? Em que momento você dá esse pequeno prêmio para também não dizer que não, né? Não seja um evento? Você tem um exemplo para dar? Esse reforço é feito, desses prêmios, era feito dentro desse momento, esses 15 minutos antes da aula. Tá? E aí cada dia tinha um objetivo. Esse objetivo tem que ser explicado para a criança. Hoje o seu objetivo vai ser brincar com um amiguinho X. Se ele brincou com um amiguinho X, ele ganha a carta. Hoje vai ser, ele está falando baixinho, hoje o objetivo é fazer um pouquinho mais alto. E aí ele ganha a carta. Então ele vai saber o que ele vai ganhar, ele vai saber o que ele tem que cumprir. Eu não sabia disso no começo, eu fiz um monte de besteira nesse meio tempo, sem dar objetivos claros, sem explicar para ele direito o que estava acontecendo, mas a partir do momento que você tem um padrão e ele sabe que hoje ele tem que fazer só esse pequeno passo, e ele entra nessa salinha já sabendo disso, é mais fácil dele resolver. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, a minha filha tem 3 anos e 6 meses. Aí, eu acho que ela não entende que ela não fala. Assim, ela não fala, mas assim, eu penso assim, que será que ela tem um raciocínio de que ela não fala com as pessoas? Então, aí fecha parênteses. Aí ela tá fazendo um tratamento com o psicólogo e aí ela falou com meu cunhado, que ama muito ela, brinca, toda vez que ela chega, fala assim, pururuquinha do titi, e altão, né? Aí ela fica durinha, se encolhe, né? Aí a gente aprendeu que tem que ser devagar. Assim, né? Aí ela chega e ele fala. Sim. Aí mas na semana passada, a gente conseguiu que ela mandasse um áudio no WhatsApp falando pururuquinha do titi. E ela falou super feliz. E porque a tadinha, eu fico com muita peninha dela, que ela quer brincar com ele, mas ela não consegue, né? E aí a gente, tipo assim, quase deu um churrasco escondido dela, claro. Aí a minha irmã ficou, vamos dar uma barra, não sei o que. E a gente ficou muito nessa dúvida da questão da premiação. Aí a gente perguntou para a psicóloga, aí ela falou que não faça festa. Não dá barba. Por causa disso. Falou isso, mas como ela é pequenininha, aí eu não sei se ela teria entendimento. Então, o livro chegou assim. ontem, não chegou? Hã? O livro, esse aqui. Chegou ontem. Chegou ontem. Não fala que é para ela. É um livro normal que você chegou, que você vai contar como qualquer outro livro de história infantil que você contou. Uhum. E pergunta para ela o que ela está achando. Depois. Posso fazer um adendo? Pode. Pergunta se ela conhece alguém assim. Isso. Pergunta se ela conhece Mas alguém. vocês entenderam a pergunta que eu quis dizer? Como que eu vou falar para ela, falar assim, Manu, se você cumprir isso eu vou te premiar? Porque eu acho que ela não entende isso. Ou ela já entende, eu não sei. Quanto menor ela é mais subjetivo que você pode dar. Se você está fazendo o slide com um jovem, você tem que decidir o objetivo com esse jovem. Tá? Isso se aplica. Agora com criança, você vai decidir o objetivo, você vai coordenar tudo isso, e você vai falar para ela, não, hoje a ideia é brincar, se você brincar aqui, você vai ganhar uma figurinha. Acabou. A única deixa que ela nos deu uma vez é que eu moro num condomínio e nossas casas não tem muro,
E toda vez a gente troca sempre comida dos vizinhos. E aí eu tinha feito uns doces e ia mandar pro meu vizinho. E eu sempre interfono pro meu vizinho para avisar que a Manu tá indo, porque a Manu não fala com ninguém, né? E aí eu esqueci de interfonar e falei, Manu, vai levar o brownie pra Taimara. Aí ela, não, mamãe. Só que eu esqueci que eu tinha interfonado, não foi proposital. Aí eu falei, vai, Manuela. Aí ela, não, mamãe, o interfone, eu tenho vergonha. Ela falou. Ela sabe. Ela não me ouve o que ela sente, mas eu não sei se ela já constrói tudo, assim, sabe? O livro ajuda muito a nomear o que sente. Ajuda muito. Quem já teve a experiência de pegar esse livro e sentar junto com a criança e falar, olha o que o André está sentindo. Isso aqui, será que se sente igual? Lê mais de uma vez e volta. E vê se ela se identifica primeiro, sem contar que é para ela isso, que é uma história dela. Vê se ela fala, não, eu sou igual. Né? Tem um monte de gente falando isso, né? Tá correndo? Selecione as atividades fáceis, médias e difíceis. O que é isso? Uma atividade fácil que eu usava muito era rouba-amante. Eu tinha um jogo de cartas que tinha números bem grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu jogava 1, o facilitador 2, aí ele tinha que jogar o 3. E nomeado, 3, 4, 5, 6. E quando o baralho abria na carta certa, tinha que dar um tapão e pegar rouba-monte. Né? Um jogo bem simplesinho. Ele já falava números, já sabia isso. Então, às vezes ele só falava para mim, 1, 2, né? Mas esse é um jogo que eu considero fácil. Outro jogo que eu usava bem dados, quem tirar o dado do número maior, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem tirar do maior, jogo fácil. Os mais médios seria, às vezes, responder uma pergunta ou um jogo mais difícil. E os difíceis a gente colocava prendas nessas brincadeiras. Você tirou no número menor, você tem que fazer uma prenda. Então, selecionava isso. Para você saber... Primeiro você tem que começar no fácil, depois no médio, no difícil. Não vai do difícil direto. Não pula estágio. Vai devagarzinho. Beleza. Dicas, né? Uno, combate, rouba-monte, conta números, dados. Ele não falou com a gente. Primeira semana, eu ou minha esposa sentados com ele na escola, numa salinha, que escolheram uma salinha longe de tudo, porque isso é uma sala que tem sem janela, porta fechada, eu e minha... Imagina a criança não conseguir falar nem com você. Por quê? Porque é o mutismo situacional, né? De local. Ele estava dentro da escola. A gente começou a entrar em desespero. Então é bom eu mostrar esse meu desespero para quando vocês sentirem a mesma coisa, falar, calma, tem solução. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Começou a falar com a gente. Ufa. Beleza. Aí falou baixinho com a gente, até que ele começou a falar alto com a gente. Falar com os pais, ele sempre falou com os pais. Que história é essa? Mas para você ver o grau do mutismo seletivo. Aí ele começou a falar com a gente. Tô correndo muito fora, né? Aí, beleza, começou a falar com a gente. Como é que eu faço a pessoa entrar? Como é que eu vou pôr o facilitador ali? Aí um dia a gente falou, o facilitador está lá, tal pessoa está lá do lado de fora. Travou. Aí 1, 2, 3. Não, lá de fora, com a porta fechada, ele começou a falar. Aí a gente abriu a porta bem pouquinho. Aí um outro dia ele entrou e ficou, a gente jogando aqui, a pessoa entrou, pegou um livro, colocou na frente da cara dele e começou a ler o livro. E aí foi sair da câmera, né? Aí foi aos poucos, foi acontecendo. E aí quando ele sentou na mesa, ele voltava a falar baixo. E aí ia e vinha. E aí quando a gente via que fez um passo muito grande, divide. Como é que você faz para dividir? Você está com a criança lá na frente, você é pai, você começa a imaginar como fazer para dividir esse passo, num passo menorzinho ainda, para ele começar a falar. Os jogos que a gente eu jogava muito esses dados aqui com os números, que é uma coisa divertida que a criança não conhece, dados diferentes, comecei a achar coisas diferentes para colocar. A Uno é bem legal de jogar. Radinho a gente usou bastante. Dá para usar o WhatsApp hoje em dia, né? Acho que o WhatsApp é bem legal também. O WhatsApp é bem... Porque está longe e você consegue tratar isso mesmo longe, mas radinho é bem legal. E esse era um dos prêmios que ele ganhava. Uma figurinha do álbum. E esse álbum se tornou o troféu para ele, porque chegou um dia que ele completou o álbum.
E quando ele completou o álbum, ele já falava, já tinha entrado o facilitador, já tinha entrado outras pessoas. E esse álbum era uma das coisas que ele fazia na salinha, que é sentar do lado de um amiguinho novo e começar a falar o nome dos dinossauros. E como cada dinossauro que ele olhava, ele sabia que foi uma conquista dele, ele sentia um orgulho de estar mostrando esse álbum, de estar falando isso. Então foi algo muito, muito certeiro, sem querer, que a gente acertou aí, e colocar um álbum desse. Beleza, relaxar, fazer atividade com a pessoa, avisar, tal, todos os passos aqui. É difícil pra caramba. Demorou 1 ano. 1 ano exato entre a gente começar o tratamento e ele chegar na classe e falar uma palavra. Na classe para todos os amiguinhos. Foi muito emocionante, porque ele já tinha falado individualmente com todos eles. Eu tinha lido num livro que se falasse com 50% da classe, ele ia começar a falar. Falou. Aí foi. Quando ele completou 100% das crianças, e a professora foi esperta o suficiente em separar as crianças em vários grupos e fazer uma brincadeira com eles. E aí ele começou a falar no grupo dos amiguinhos que ele mais tinha intimidade. E aí ela foi trocando os grupos. No final desse dia mesmo, ela foi toda emocionada a contar pra gente o que ele estava falando. E a partir desse dia ele começou a falar na classe dele. E aí tem vários relatos interessantes. Teve um dia que foi concurso de soletrando, né? E ele foi para frente num palquinho que tinha, e foi todos os pais e todas as crianças aqui. E conforme foi dado as perguntas para ele soletrar, você via a professora chorando atrás. Porque ele falou alto, em bom tom, todas as letras. Né? Ele está com 8 anos. Está acabando. Não está curado 100%. Ainda tem algumas pessoas que ele não fala. Depois teve uma mistura da classe, ele voltou a ter problema para falar de novo na classe. E aos poucos ele está voltando também a falar na classe. Quer dizer, é um passo, mas hoje ele fala com qualquer um. A gente vai viajar, ele fala com as crianças, ele faz amigos, ele fala com todos os vizinhos, ele fala com todos os familiares. Na escola ainda tem um pontinho do mutismo ali, mas que a gente está ali ilustrando para resolver. Então, para terminar, antes que a Elisa bata em mim aqui, tem uma psicóloga, Elizabeth Weinreich. Ela escreveu, ela traduziu Como falar para o seu filho, como falar para o seu filho escutar, como escutar para o seu filho. Depois eu passo de novo certinho o nome do livro. Ela explicou uma coisa chamada evolução espiral. E foi algo que ajudou a gente a entender o que estava acontecendo. Quando você começa um tratamento, o tratamento não faz isso. Não é uma linha reta. Não é uma linha reta. Então você resolveu aquele problema da voz baixinha, e depois você resolve outro problema, depois você vai crescendo. Não é uma linha reta, ela é espiral. Aquele mesmo problema que você tinha lá no começo, ele vai voltar para você. E ele vai voltar para você, e se você não pensar que é em espiral, você fala, putz, tudo que eu fiz não serviu para nada. Serviu. Ela voltou aquele mesmo problema, só que num patamar mais tranquilo. Isso é muito importante para os pais entenderem que está melhorando, ele está fazendo mais coisas, mas é em espiral. Os mesmos problemas voltam, só que num nível diferenciado. Tá? Então, isso é uma frase muito famosa de Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, a mais tocar uma alma humana seja apenas uma outra alma humana. Quer dizer, isso é uma técnica a mais. Dá para usar isso dentro da escola, dá para usar isso fora da escola, dá para usar nas férias agora, que vocês vão ter férias. Isso é uma das técnicas, existem muitas outras, como cachorro, que eu acho uma ideia brilhante, sair para comprar com comida, doces, acho que tudo que diminua a ansiedade ajuda. Então procure tudo e entenda essa pessoa que está na sua frente, se paciente, se aluno, para achar um tratamento. Né? E aí meus 2 livros, o mutismo seletivo, ele explica tudo o que eu falei até agora. Então ele explica com mais detalhes tudo que eu passei, os problemas que eu tive, os erros que eu cometi, para vocês não cometerem os mesmos erros. E o Gato Não Comeu Minha Língua, que é uma forma de você explicar isso para as crianças. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês a achar uma solução. Estou aberto aí a perguntas. Acho que agora a Elisa também, a Stephanie vai entrar para responder também. Obrigado.